Meu irmão destruiu meu relacionamento com meus pais, mas anos depois fui eu quem salvou a vida dele no hospital. Minha mãe aplaudia com mais vontade quando meu irmão conseguia fazer coisas comuns. Isso soa mesquinho quando eu digo assim, mas preciso que você entenda o ritmo da nossa casa, porque tudo o que veio depois cresceu a partir disso. Ele podia trazer para casa uma nota decente em um trabalho de escola e tinha sobremesa depois do jantar, com meu pai fazendo perguntas sobre o assunto, e minha mãe contando aos vizinhos pelo telefone como se ele tivesse resolvido pessoalmente um problema nacional. Eu podia arrastar para casa uma fita da Feira de Ciências Estadual, depois de viver de biscoitos de máquina de venda automática e estresse por 3 semanas. E a coisa toda ia parar no balcão da cozinha ao lado das correspondências fechadas. Não era ignorado de um jeito dramático de filme. Era pior. Passavam por cima. Que legal, querida! Enquanto alguém já estava se virando para ele porque ele tinha uma história engraçada do ensaio ou porque o professor disse que ele tinha presença. Aprendi muito cedo que presença e esforço não tinham o mesmo valor. Tem essa lembrança que ainda consigo sentir no meu corpo, o que é irritante porque já passei por traumas reais o suficiente desde então, e você pensaria que meu cérebro deixaria as coisas antigas para lá. Eu estava de pé no ginásio da escola sob luzes fluorescentes horríveis, segurando uma fita de segundo lugar e um painel de isopor que cheirava a cola. Meus pais tinham prometido vir depois que o teatrinho comunitário do meu irmão acabasse. Então minha mãe ligou e disse que estava atrasado, e meu pai achou que seria melhor se eles ficassem porque meu irmão foi movido mais para a frente, e isso poderia ser importante para a confiança dele. Importante para a confiança dele. Repeti essa frase para mim mesma durante todo o caminho para casa no ônibus, como se talvez eu fosse a pessoa irracional, por querer que 2 adultos aparecessem para a criança que realmente tinha conquistado algo naquele fim de semana. Esse foi o tom da minha infância. Sem espancamentos, sem gritos todos os dias, nada nítido o suficiente para apontar e dizer, ali, aquilo é abuso. Era um rearranjo constante. Se eu tinha algo, a coisa dele de alguma forma importava mais. Se eu estava chateada, me diziam para não transformar tudo em competição. Se ele estava chateado, todos se moviam ao redor dele como móveis sendo arrastados pelo chão de madeira. Ele era charmoso. Eu era sensível. Ele era sociável. Eu era intensa. Ele me interrompia no jantar e eles riam porque ele era rápido. Eu parava de falar no meio das histórias porque qual era o sentido? Há algo humilhante em perceber. Ainda criança que sua família gosta de uma versão mais barulhenta da vida do que a que você naturalmente é. E sim, antes que você comece a defender garotos adolescentes na sua cabeça, ele sabia. Não acho que ele ficava no quarto enrolando o bigode como um vilão de desenho animado. Era menor e mais feio do que isso. Ele sabia onde a luz estava e continuava entrando nela. Ele sabia que se fizesse uma careta quando eu estivesse recebendo atenção, minha mãe perguntaria o que estava errado. Ele sabia que se eu fosse elogiada, ele poderia soltar um comentário autodepreciativo e de repente todo mundo estaria tranquilizando ele. Ele era bom em fazer a necessidade dele parecer urgente. Eu fiquei boa em não dar trabalho porque, aparentemente, essa era a única versão de mim considerada digna de amor. Quando tive idade suficiente para sair, eu, Caroline, tinha essa fantasia boba de que a distância consertaria tudo. Não porque eles sentiriam minha falta exatamente, mas porque estar longe do meu irmão talvez permitisse que eles me vissem sem o reflexo dele por cima de tudo. Eu não esperava milagres. Só queria entrar em uma sala e não sentir que já tinha perdido algum concurso invisível antes de qualquer pessoa falar. Quando passei na faculdade de medicina em outro estado, meu pai encarou a carta de aceitação como se ela tivesse chegado por acidente. Aquela foi a primeira vez que vi surpresa no rosto dele que não era decepção usando uma roupa melhor. Ele disse, bom, talvez você vá realmente fazer algo sério, que é uma frase tão triste para se guardar com carinho, mas eu guardei. Levei para o andar de cima e sentei na minha cama com aquele papel no colo como se fosse a prova de que eu não tinha imaginado meu próprio cérebro. Meu irmão me abraçou naquela noite. Até agora esse detalhe me faz rir de um jeito nojento e amargo, porque se alguém escrevesse isso em uma série, eu reviraria os olhos e diria que o presságio foi óbvio demais. Mas na época eu estava faminta por calor familiar. Então aceitei. Ele fez perguntas práticas nas semanas seguintes. Quais aulas começariam primeiro? Se os professores eram intensos. Quão difícil era a correção. Se muita gente desistia. Se a faculdade ajudava com moradia. Ele ligou mais durante o meu primeiro semestre do que nos 3 anos anteriores combinados. Eu disse a mim mesma que isso significava que estávamos crescendo. Eu disse a mim mesma que talvez a vida adulta fizesse o que a infância nunca fez e nos transformasse em irmãos de verdade.
Ele tinha esse jeito de parecer casual enquanto colhia informações, como se estivesse se aproximando sem parecer que estava se aproximando. Ele perguntava como eu estava, depois voltava ao assunto de se eu achava que conseguiria acompanhar o ritmo. Ele brincava que eu sempre tinha sido a CDF, depois perguntava se os outros alunos eram mais inteligentes do que eu esperava. Eu respondia honestamente porque a honestidade parecia um alívio. O trabalho era brutal. Eu amava de qualquer jeito. Eu estava exausta, ansiosa e mais viva do que nunca. Pela primeira vez, o esforço se traduzia diretamente em resultados. Não havia dinâmica familiar em um laboratório, nem roteiro de infância em um exame de anatomia. Ou você sabia ou não sabia. Eu respirava de um jeito diferente lá. O estranho é que meus pais quase agiam como se estivessem orgulhosos, mas apenas de um jeito cauteloso, provisório, como se estivessem alugando o orgulho e não quisessem assinar um contrato longo. Minha mãe começou a me mencionar para as pessoas da igreja. Meu pai perguntou uma vez sobre a cerimônia do jaleco e depois esqueceu de ligar no dia em que aconteceu. Eu ainda aceitava as migalhas. Não me julgue. Ou julgue, honestamente. Eu julgo aquela versão de mim o tempo todo. Ela estava tão ansiosa para acreditar que uma grande conquista poderia reescrever todo um sistema familiar. Não pode. Só dá a todo mundo material novo. Meu melhor amigo da faculdade se tornou meu verdadeiro porto seguro durante esses anos. Ele era a pessoa para quem eu mandava mensagem quando ia mal em um teste e a pessoa que me fazia comer algo com nutrientes de verdade, em vez de sobreviver de biscoitos velhos e cafeína. Ele conseguia me fazer rir quando eu estava a um ataque de pânico de distância de chorar em uma escada. Ele também sabia exatamente como minha família funcionava, porque tinha presenciado ligações suficientes comigo para ouvir a versão antes e depois. Eu animada por 5 minutos porque alguém finalmente pareceu carinhoso. Depois eu quieta por causa da indiretinha enterrada na conversa. Ele me disse uma vez: eles não podem decidir o que sua vida significa só porque te ensinaram o seu endereço. Escrevi isso na parte de trás de um caderno. Se você quer a versão limpa, é aqui que a história deveria ter se transformado em um arco de redenção. A filha sai de casa, prova seu valor, a família lentamente a respeita. O irmão cresce, todos aprendem. Bonitinho. Arrumadinho. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que a primeira vez que minha vida ficou complicada de um jeito que exigia confiança, entreguei uma arma carregada ao meu irmão e agradeci por ele me ouvir. Meu terceiro ano foi interrompido por uma doença. Meu melhor amigo começou a se sentir esgotado de um jeito que não batia com o cronograma que estávamos seguindo. E no começo nós dois tratamos como estresse porque é isso que estudantes fazem quando seus corpos começam a dar sinais de alerta. Romantizamos nosso próprio esgotamento até que um médico diz algo que muda o ar da sala. O diagnóstico dele veio rápido depois disso. Câncer avançado. Sem um caminho real para a cura. Lembro-me do jeito que ele olhou para a parede atrás do médico em vez de olhar para mim, como se talvez, se ele mantivesse os olhos em um ponto fixo, a coisa toda continuasse teórica. Ele não tinha família por perto. Os pais dele já tinham falecido. Os parentes distantes que ele tinha eram do tipo que postavam coisas inspiradoras na internet e sumiam quando a vida ficava cara ou inconveniente. Ele tinha a mim. Isso não é uma frase poética. Era papelada, caronas, horários de medicação, ligações para o seguro, dormir sentada em cadeiras horríveis e aprender a manter o rosto calmo quando alguém que você ama faz uma pergunta que você não pode responder sem mentir. A faculdade aprovou uma licença temporária assim que entreguei os documentos. Tudo era oficial, estruturado, chato até no papel. Uma pausa, não um colapso. Coloquei tudo em uma pasta porque, aparentemente, alguma parte de mim ainda acreditava que as provas importavam. Antes de falar com meus pais, liguei para o meu irmão. Essa decisão ainda me faz querer sentar no chão e encarar uma parede. Liguei porque estava cansada e com medo, e porque ele tinha sido tão atencioso ultimamente que me permitia acreditar que talvez ele tivesse se tornado alguém seguro. Expliquei o diagnóstico, expliquei a licença, expliquei que estava ajudando com os cuidados paliativos e não sabia como contar aos nossos pais de um jeito que não fosse distorcido em algum sermão sobre prioridades. Ele ouviu em silêncio. Ele até pareceu gentil. Disse: "Não conte para eles até você estar pronta. Não vou dizer nada." Sabe quando alguém diz exatamente o que você precisa ouvir e seu corpo inteiro relaxa? Isso foi o que senti. Um alívio tão estúpido que me faz querer sacudir minha versão mais jovem pelos ombros. Agradeci a ele. Chorei depois que desligamos porque pensei: nossa, talvez seja assim que ter um irmão deveria ser. Alguém que apoia, firme. Não uma competição, não uma armadilha. Por alguns dias vivi dentro desse erro.
Levei meu amigo às consultas, sentei com ele enquanto ele fingia que o humor ácido poderia vencer a mortalidade. E deixei meu celular virado para baixo quando o grupo da família apitava com bobagens aleatórias. Receitas. Uma foto do cachorro dos meus pais. Minha mãe reclamando do tempo. Coisas normais acontecendo em uma casa normal, a qual eu, aparentemente, nunca tinha pertencido de verdade. Então, meu pai ligou. Eu soube desde o primeiro alô que algo tinha mudado. A voz dele tinha aquela frieza cortante que as pessoas usam quando querem que você saiba que já decidiram quem você é antes mesmo da conversa começar. Ele disse que meu irmão tinha contado que eu tinha abandonado a faculdade. Não que tinha tirado uma licença. Que tinha abandonado. Que eu estava jogando fora essa oportunidade cara. Porque me apeguei emocionalmente a um amigo e não conseguia lidar com a pressão. Eu cheguei a rir no começo porque parecia absurdo demais para ser real. Então comecei a explicar. Documentos, licença formal, registros hospitalares. Nomes de administradores que poderiam confirmar tudo. Meu pai me cortou e disse que estava cansado de ouvir histórias. Aquele foi o momento em que entendi algo feio sobre a minha família. A traição nem era a pior parte. A pior parte era como eles facilitavam tudo para ele. Liguei de volta 2 vezes depois que ele desligou. Depois mais 3 porque o pânico te deixa insistente. Direto para a caixa postal. Mandei mensagem para minha mãe. Sem resposta. Mandei mensagem para o meu pai dizendo que poderia encaminhar cada documento, cada e-mail, cada formulário oficial. Silêncio. Ao final da noite, os 2 tinham me bloqueado. Descobri isso do jeito humilhante e moderno, onde suas bolhas de mensagem ficam paradas com cara de mortas e suas ligações param de fingir que podem ser atendidas. Continuei verificando mesmo assim, porque a dignidade nem sempre está disponível no exato momento em que você precisa dela. 1 semana depois, mandei uma carta pelo correio. Longa. Organizada. Calma de um jeito que eu absolutamente não estava. Incluí cópias da aprovação da licença e informações de contato da faculdade. Expliquei a condição do meu amigo em termos gerais porque parecia errado expor o sofrimento privado dele. Mas, aparentemente, eu ainda estava disposta a usar minha vida como prova em um caso que ninguém queria ouvir. O envelope voltou fechado com a caligrafia da minha mãe na frente, como se estivesse rejeitando uma propaganda inútil. Fiquei parada no saguão do prédio, segurando aquilo, e senti algo endurecer dentro de mim. Tentei mais uma vez depois disso. Outra carta meses depois. Mais curta. Menos explicativa. Mais humana. Disse que sentia falta deles e que, quer acreditassem ou não, eu estava falando a verdade. Aquela desapareceu. Sem resposta. Sem retorno. Simplesmente sumiu em qualquer cemitério silencioso para onde as pessoas mandam amores inconvenientes quando querem o conforto moral de não terem dito nada cruel em voz alta. Enquanto isso, meu amigo estava morrendo em estágios que pareciam infinitos e rudes. Não há um jeito elegante de assistir alguém que você ama sumir aos poucos. As pessoas dizem coisas como partida e jornada, porque a linguagem direta é feia e injusta. O que aconteceu foi que o corpo dele falhou, pouco a pouco, e eu continuei aparecendo porque não havia mais nada a fazer. Ele tentou facilitar as coisas para mim, o que era algo ridículo de uma pessoa em estado terminal tentar. Mas ele era assim. Ele pedia desculpas por precisar de ajuda. Pedia desculpas pelos dias ruins. Pedia desculpas por me fazer perder a faculdade, como se o problema real na sala fosse o cronograma. Na noite em que ele morreu, eu era a única pessoa lá. Essa frase ainda bate em mim como uma panela caindo no chão. Um monitor ficou com aquele tom contínuo terrível e a sala mudou de forma. Não literalmente, óbvio, mas você sabe o que quero dizer. De repente, todos os objetos pareciam afiados demais. A cadeira. O cobertor. O copo com o canudo dobrado. Segurei a mão dele depois que não havia mais motivo para segurar, porque soltar parecia concordar com algo com o qual eu não tinha concordado. Depois do funeral, encontrei um bilhete enfiado dentro de um dos meus livros de anatomia. Ele deve ter colocado lá antes, quando ainda tinha energia para pequenas emboscadas de gentileza. Dizia: termine o curso. Não deixe mais ninguém decidir o quanto sua vida vale. Sentei no chão e chorei tanto que me assustei. Depois me levantei e voltei. Todo aquele período quebrou algo dentro de mim, mas não de um jeito heróico. Não emergi transformada e sábia. Tornei-me funcional. Extremamente, assustadoramente funcional. Estudei. Voltei para a faculdade. Mandava uma atualização ocasional para meus pais porque algum pedaço humilhante de mim ainda queria deixar uma trilha de volta caso eles resolvessem se importar. Algumas cartas voltavam fechadas. Algumas sumiam. Me formei sem eles. Passei na residência sem eles.
Aprendi a continuar me movendo enquanto toda uma parte da minha vida permanecia congelada atrás de mim, como um quarto trancado em uma casa onde você ainda tem que morar. A residência combinou comigo do jeito mais doentio possível. As horas eram brutais, a hierarquia era irritante, e eu passava um tempo preocupante inalando café enquanto andava rápido sob luzes fluorescentes, mas pelo menos as regras eram honestas. Se um paciente estava entrando em colapso, você agia. Se não sabia algo, aprendia. Se cometia um erro, havia consequências que tinham nomes e horários. Compare isso com a família, onde as pessoas podem te deletar emocionalmente e ainda dizer a si mesmas que estavam protegendo a verdade. Acabei na medicina de emergência porque, pelo visto, meu sistema nervoso gosta de caos estruturado, salas de trauma, turnos da madrugada, decisões tomadas rápido com informações suficientes para te manter humilde. Fiquei boa em me manter firme enquanto os outros entravam em pânico. Isso soa impressionante, até eu admitir que era em parte porque eu já tinha passado anos praticando a compartimentalização emocional em nível de elite. Me deu uma hemorragia em vez de mensagens familiares ambíguas qualquer dia desses. Pelo menos a perda de sangue tem protocolos. Conheci meu marido durante um curso de treinamento. Ele não era a pessoa mais barulhenta da sala, o que ajudou. Eu não tinha energia para charme naquela época. Charme me lembrava meu irmão. Meu marido era engraçado de um jeito seco e quieto que te pegava de surpresa. Ele fazia perguntas e realmente ouvia as respostas em vez de esperar a vez dele de falar. Quando contei pedaços da história da minha família, ele não correu para resolver ou dizer todas aquelas coisas falsas de conforto que as pessoas dizem quando acham que o perdão é um traço de personalidade. Ele apenas disse: "Isso parece solitário." E honestamente aquilo me pegou mais do que o flerte. Eu me apaixonei devagar, que era a única maneira que eu era capaz de fazer. Nos casamos em uma cerimônia simples com um arco emprestado, cadeiras dobráveis e um bolo que pendia um pouco para um lado. Mandei um convite para meus pais, embora já soubesse o que aconteceria. Voltou fechado. Claro que sim. Eu quase tinha começado a tratar envelopes devolvidos como o clima. Não é pessoal, apenas recorrente. Quando nossa filha nasceu, mandei uma foto. Touquinha minúscula, rosto inchado, perfeição ridícula. Coloquei um bilhete curto atrás. Vocês têm uma neta. Ela é saudável. Queria que soubessem. Aquele envelope também voltou, ainda selado. Eu gostaria de dizer que aquele foi o momento em que finalmente desisti, mas o luto é pegajoso e a esperança é humilhante. Não continuei tentando de forma dramática depois disso. Apenas continuei carregando o fato deles como uma pedrinha no sapato, pequena o suficiente para ignorar em dias ocupados. Impossível de esquecer completamente. Externamente, construí uma vida boa. Bom casamento, bom trabalho, hipoteca, logística de creche, discussões sobre de quem era a vez de comprar mantimentos. O tipo de vida pelo qual pessoas comuns lutam muito e depois reclamam porque o estresse comum ainda é estresse. Eu não estava sentada esperando por uma reconciliação. Eu estava vivendo. Mas sempre havia esse tecido cicatricial por baixo de tudo. Os feriados eram os piores. Não porque eu quisesse recriar a antiga versão da família. Deus, não. Mas porque cada feriado é basicamente uma campanha publicitária nacional sobre pertencimento. E se sua própria história com pertencimento é estranha, isso pode te pegar desprevenida enquanto você está tentando descascar batatas. Anos se passaram. Meu irmão se tornou uma pessoa a quem eu me referia apenas como meu irmão, como um papel em uma história que eu costumava contar com mais frequência. Meus pais se tornaram fantasmas com endereços postais. Eu me tornei a mulher que conseguia entubar alguém com as mãos firmes e depois chorar em um estacionamento porque minha filha fez uma árvore genealógica de papel na escola e perguntou por que o galho dela tinha menos nomes. Então, quando a ligação veio em uma noite e vi o nome dele no painel de traumas, não pareceu cinematográfico, pareceu rude, como se o universo estivesse invadindo uma sala que eu finalmente tinha conseguido manter organizada. O bip tocou pouco depois da meia-noite. Acidente de carro, chegando, trauma abdominal, instável. Apenas mais uma noite terrível em um trabalho feito de noites terríveis. Eu estava no meio do processo de engolir um café horrível da sala de descanso quando peguei a folha de admissão. Então vi o nome e parei tão bruscamente que uma das enfermeiras perguntou se eu estava bem. Era meu irmão. Houve talvez um segundo, 2 no máximo, em que a parte humana de mim e a parte médica ficaram se encarando como estranhos em um corredor. Eu poderia ter me retirado do caso. Em teoria. Em uma situação mais lenta, em um universo mais conveniente, talvez esse fosse o movimento correto. Mas ele estava sangrando ativamente, e não há discurso nobre que você possa dar a uma hemorragia sobre limites enquanto espera outro médico de plantão descer. Então eu disse:
Eu cuido disso. E a sala se moveu. Ele chegou pálido, atordoado e aberto pelo impacto de formas que não vou descrever, porque esta não é esse tipo de história. E, honestamente, odeio quando as pessoas transformam emergências em entretenimento. A versão curta é que ele estava em péssimo estado. A versão longa é que minhas mãos sabiam o que fazer antes do meu cérebro ter decidido como se sentir. Ordens, pressão, exames de imagem, sangue, preparação para a cirurgia, o frenesi controlado de costume. Todos ao meu redor viam uma médica lidando com uma crise. Ninguém viu a versão criança de mim parada lá naquela feira de ciências com uma fita na mão pensando: claro que seria eu a salvá-lo. A reanimação e a passagem de caso pareceram infinitas. Houve um trecho em que a pressão dele caiu o suficiente para mudar o tom da sala. Sabe aquela sensação quando todos ficam mais quietos e mais rápidos ao mesmo tempo? Isso. Nós o estabilizamos, passamos pelo pior e o transferimos para a equipe cirúrgica. Tirei as luvas e percebi que minhas mãos estavam tremendo depois do ocorrido, o que é sempre ofensivo de alguma forma. Tipo, obrigada, corpo, timing maravilhoso. Caminhei até o bebedouro do lado de fora da recuperação porque precisava de 1 minuto sem ser observada. A água estava morna e tinha um leve gosto de plástico. Através do vidro da área de espera, vi meus pais pela primeira vez em anos. Minha mãe parecia menor do que eu me lembrava, o que me deixou instantaneamente furiosa porque o luto e a idade não têm o direito de suavizar o que as pessoas fizeram. Meu pai ainda se portava como se a certeza fosse uma virtude. Ele estava com uma mão no encosto de uma cadeira, encarando as portas do corredor do jeito que familiares fazem quando estão desejando que um estranho profissional surja com notícias melhores do que as que eles merecem. Eles não tinham ideia de que eu tinha acabado de ajudar a salvar o filho favorito deles na sala de trauma. Fiquei lá parada mais tempo do que deveria. Não porque estivesse decidindo se contaria a eles. A política do hospital e a ética básica iam contar a eles. Era mais porque eu estava tentando alinhar as versões de mim mesma necessárias para os próximos minutos. A médica que devia a eles informações claras. A filha que eles apagaram. A mulher que não ouvia nenhum deles dizer o nome dela há anos. Inspirei, expirei, arrumei minha blusa do uniforme como se isso pudesse me deixar menos destruída. E entrei. Minha mãe olhou primeiro. A expressão dela mudou em camadas tão rápidas que foi quase feio. Alívio porque alguém tinha saído. Confusão porque ela conheceu meu rosto antes de aceitá-lo. Depois, reconhecimento. Depois, algo como medo. Meu pai se levantou quando entendeu o que estava vendo e, por um breve segundo, pareceu quase envergonhado, o que, admito, me deu uma pequena e sórdida pontada de satisfação. Então me apresentei pelo meu nome completo e título, e dei a atualização a eles como se fossem qualquer outra família em qualquer outra sala de espera. Estável por enquanto. Lesões internas controladas. Crítico, mas vivo. Perguntas que eu podia responder. Detalhes que eu ainda não podia prometer. Minha mãe sussurrou meu nome como se estivesse testando-o depois de anos sem usá-lo. Continuei falando. Porque se eu tivesse parado, se tivesse deixado a parte pessoal entrar cedo demais, eu poderia ter chorado ou dito algo que me faria ser advertida. Meu pai disse, filha, com essa voz rouca e tensa que poderia ter me destruído antigamente. Naquela noite, apenas me deixou cansada. Minha mãe tentou se levantar e quase esbarrou na cadeira atrás dela. Começou a se desculpar antes mesmo de formar uma frase completa, o que me irritou em um nível que não consigo explicar totalmente. Talvez porque pedidos de desculpa em pânico geralmente são mais sobre quem fala do que sobre a pessoa que machucaram. Talvez porque ela não tivesse conquistado o direito de saltar direto para a emoção depois de pular todos os anos no intervalo. Mantive o tom clínico. Disse a eles que uma enfermeira viria buscá-los quando a visita fosse permitida. Disse que as próximas horas importavam. Disse o que não esperar. Não respondi às perguntas pessoais escondidas nos rostos deles. Quando minha mãe disse, nós não sabíamos, eu cortei tão rápido que surpreendeu até a mim mesma. Disse que aquilo não era relevante para o estado médico atual dele e que eu precisava voltar ao trabalho. Fria. Eu sei. Eu também percebo. Mas havia esse alívio estranho em ter um papel que limitava o que eu tinha que dar. O hospital me dava uma estrutura que eles nunca me deram como família. Naquelas paredes, eu não devia conforto a eles. Devia competência. Achei que aquele seria o fim da noite. Não foi. Pela manhã, verifiquei o prontuário dele antes do meu turno e recebi atualizações da equipe de trauma enquanto meus pais pairavam na beira da sala tentando não parecer pessoas com um segredo. Ele estava mal consciente na hora. Fora de si. Pálido. Humano de um jeito que eu nunca tinha realmente permitido que ele fosse na minha cabeça.
Não um símbolo, não o filho favorito. Apenas um homem machucado cujo corpo tinha sido abruptamente lembrado da mortalidade. Isso também me deixou com raiva. Por incrível que pareça, eu não queria que a humanidade dele chegasse agora como algum pedido de desculpas tardio do universo. Do lado de fora do quarto, meu pai me interceptou. Perguntou sobre o prognóstico primeiro, sensato o suficiente. Respondi. Então ele começou com essa explicação atrapalhada sobre histórias que meu irmão tinha contado ao longo dos anos. E como eles tinham acreditado nele. E como agora talvez tivessem sido enganados. Talvez. Essa palavra quase me fez rir na cara dele. Disse que não havia talvez. Eles tinham escolhido não verificar nada porque a mentira era conveniente. Ele ficou com as orelhas vermelhas. Então disse a parte silenciosa em voz alta sem querer. Disse que meu irmão sempre pareceu tão confiável. Como se eu devesse entender. Como se a confiança simplesmente tivesse surgido ali naturalmente, e ele estivesse seguindo a probabilidade. A frase ficou entre nós, nua e nojenta. O que ele quis dizer era que eu nunca tinha parecido confiável o suficiente para merecer um segundo olhar. Ele percebeu isso quase imediatamente. Eu o vi perceber. Esse é o tipo de coisa que as pessoas chamam de satisfatória em fantasias de vingança. Na vida real, pareceu apenas desolador. Minha mãe tentou de novo mais tarde com uma energia mais suave, que costumava ser a especialidade dela. Não uma crueldade aberta. Apenas uma esquiva gentil. Ela chorou no corredor e disse que tinha pensado que devia haver algum mal-entendido, mas que tanto tempo tinha passado e ela não sabia como consertar. Perguntei por que ela não tinha aberto as cartas. Ela começou a chorar mais forte, o que não era uma resposta. Afastei-me porque sentia que estava ficando maldosa de um jeito que não me ajudaria profissional ou pessoalmente. Achei que a parte mais difícil seria ver meus pais. Acontece que a parte mais difícil foi quando meu irmão acordou o suficiente para perguntar por mim pelo nome. Quase disse não quando a enfermeira me contou. Não porque estivesse com medo dele exatamente, embora talvez estivesse. Mas porque passei tantos anos tendo conversas com uma versão imaginária do meu irmão na minha cabeça, que o real parecia inconveniente. Nessas conversas imaginárias, eu era sempre devastadoramente articulada. Controlada, mas letal. Calma, impossível de ignorar. Na realidade, eu estava funcionando com pouco sono, muita adrenalina e o tipo de mágoa antiga que pode te fazer parecer ter 14 anos, não importa quantos você realmente tenha. Ele parecia destruído quando entrei. Novamente, não graficamente. Apenas inequivocamente mortal. Tubos, monitores, palidez hospitalar, todo o pacote de retirada de dignidade que a doença e o ferimento entregam de graça. Ele tentou se sentar um pouco quando me viu e fez uma careta. Alguma parte feia de mim pensou. Bem feito. Ele me agradeceu primeiro. Bem baixinho, eu disse. Era o meu turno. O que era tecnicamente verdade e emocionalmente grosseiro. Ele recuou mesmo assim. Então houve esse longo silêncio onde dava para sentir ele tentando decidir quanta honestidade o corpo dele conseguiria sobreviver. Ele disse que sempre soube que eu era a mais inteligente. Quem me dera você pudesse ouvir minha reação interna. De verdade. Porque se ele não estivesse ligado a monitores, eu poderia ter rido. Não uma risada alegre. Do tipo que aparece quando algo é tão ofensivo que seu corpo rejeita como linguagem. Ele continuou falando. Disse que quando passei na faculdade de medicina, nosso pai me olhou de um jeito diferente e, pela primeira vez, meu irmão se sentiu substituível. Não desamado, exatamente. Apenas menos central. Disse que isso o fez entrar em pânico. Estava ali. Não um grande motivo. Não herança ou dinheiro ou um surto dramático. Apenas pânico. Um filho favorito sentindo o holofote se mover alguns centímetros e decidindo quebrar a lâmpada. Ele tentou enquadrar como uma mentira que saiu do controle. Não deixei. Perguntei se contar aos nossos pais que eu tinha abandonado a faculdade deveria me ajudar. Se deixar que eles me cortassem por anos também foi um acidente. Ele chorou então, o que eu odiei. Odiei porque dava para ver que era real. E emoção real é irritante quando você quer que alguém continue sendo plano o suficiente para desprezar de forma limpa. Disse que não esperava que eles fossem tão longe. Disse que depois de um tempo não sabia como desfazer sem se expor como o motivo. Disse que cada ano que passava tornava tudo pior. Eu disse que os convites tinham voltado fechados. O convite do casamento. A foto do bebê. As cartas. Observei ele processar aquilo como se genuinamente não tivesse entendido a escala do que tinha feito. Ele tinha construído uma história onde eu provavelmente tinha seguido em frente, provavelmente encontrado novas pessoas, provavelmente parado de me importar. O que, ok, eu encontrei novas pessoas.
Construí uma vida. Mas isso não é o mesmo que não estar danificada. Ele perguntou se eu o odiava. Foi uma pergunta tão infantil que quase fiquei brava de novo. Ódio é arrumadinho demais. Disse que pensava nele menos do que ele provavelmente merecia e mais do que eu queria. Disse que existem ferimentos que param de latejar, mas ainda mudam o seu jeito de andar. Ele chorou mais, o que não serviu para nada útil para nenhum de nós. Antes de eu sair, ele disse que sentia muito, não em um discurso dramático, apenas aquelas palavras, secas e assustadas. Fiquei ali com a mão na porta e desejei me sentir maior do que me sentia. Desejei me sentir acima dele, mas principalmente me senti cansada, porque pedidos de desculpas chegam depois do estrago como recibos de coisas que você nunca quis comprar. Não o perdoei. Não gritei. Não disse que ele estava morto para mim. Apenas saí da sala e fui preencher prontuários, que é talvez a frase mais adulta e deprimente que já escrevi. Meus pais pediram para conversar fora do hospital depois disso, e continuei dizendo não até que o não começou a soar infantil até para mim. Não errado. Apenas repetitivo. Então concordei com 10 minutos no estacionamento entre os turnos, o que é exatamente tão romântico quanto parece. Concreto. Alarmes de carros ao longe, ar abafado e eu segurando um copo de papel com café como apoio emocional. Minha mãe trouxe uma caixa. Era uma daquelas caixas de papelão comuns de escritório, do tipo que você usa para papéis de imposto ou coisas que não consegue encarar ou organizar. Ela a colocou no capô do carro deles e abriu como se estivesse manipulando explosivos. Dentro estavam minhas cartas. Cada uma que eles não tinham aberto. Convite de casamento, aviso de formatura, uma carta sobre minha primeira semana de residência, a foto da nossa filha ainda enfiada no envelope. Minha mãe começou a chorar antes de eu tocar em qualquer coisa. Aparentemente, minha mãe tinha guardado todas elas. Disse que dizia a si mesma que as estava guardando para quando as coisas se acalmassem, que é o tipo de frase que só pode existir dentro de uma casa construída sobre a negação. Anos se passaram. As coisas não tinham se acalmado. Ela apenas tinha construído um museu da esquiva em um armário. Na noite anterior, depois de me ver no hospital e perceber o quão real tudo era, ela tinha aberto a caixa e lido tudo com meu pai sentado ao lado dela. Eu não sabia se gritava ou se ria. Havia algo quase obsceno em vê-los chorar por versões de mim que tinham guardado fechadas por anos. Meu pai pegou uma das cartas e disse que leu a que eu descrevia meu primeiro dia de residência 3 vezes. Disse que eu parecia animada, assustada e orgulhosa. Disse que ele deveria saber. Deveria. Não existe frase que eu odeie mais em conversas de reparação familiar. Sempre soa como pessoas aplicando sabedoria retroativamente, para poderem se sentir honestas, sem terem que revisitar o que realmente fizeram. Então eu disse o que a escolha deles custou em linguagem simples. Não um discurso, apenas fatos. Meu melhor amigo morreu e eu não tinha ninguém de casa para ligar. Me formei sem nenhuma família lá. Me casei com um homem bom que eles se recusaram a conhecer. Tive uma filha que eles se recusaram a saber que existia. Todo feriado eu tinha que decidir se explicava sobre eles ou se os apagava da conversa. Toda vez que alguém perguntava sobre meus pais, eu tinha que escolher entre a resposta curta e a humilhante. Meu pai tentou tocar meu braço. Recuei sem pensar. Isso o machucou. Eu vi. E sim, parte de mim pensou, bem feito de novo. O que sei que não é algo santo. Não estou escrevendo para você como uma santa. Estou escrevendo como eu mesma. Então eles fizeram a pergunta que eu sabia que estava vindo. O que poderiam fazer agora? Nada, eu disse. Eu quis dizer literalmente. Não havia uma lista de tarefas. Nenhum roteiro de pedido de desculpas. Nenhum grande gesto atrasado que pudesse transformar anos perdidos em propriedade recuperável. Minha mãe começou a dizer que eles poderiam tentar, poderiam vir visitar, poderiam fazer o que eu precisasse. Meu pai disse que as pessoas cometem erros. Esse quase me tirou do sério. As pessoas cometem erros quando esquecem aniversários ou dizem a coisa errada no jantar. Aquilo foi uma decisão sustentada, auxiliada por preguiça, favoritismo e covardia. Eu disse isso a ele, não de forma educada. Eles ficaram lá com cara de choque, como se a linguagem honesta vinda de mim fosse de alguma forma mais dura do que o silêncio que eles tinham escolhido. Eventualmente, minha mãe perguntou se poderiam pelo menos saber o nome da nossa filha. Dei o nome e a idade dela porque esconder fatos básicos deles começou a parecer teatral, e eu estava cansada demais para teatro. Mas deixei claro que informação não era acesso. Acesso era uma questão separada. Uma que eu não estava respondendo em um estacionamento enquanto meu café esfriava. Então eu fui embora.
Entrei no meu carro e tremi tanto que tive que ficar sentada lá com as duas mãos no volante até o tremor passar. A raiva parece poderosa vista de fora. Por dentro, muitas vezes é apenas luto com uma postura melhor. Por um tempo depois disso, minha vida se dividiu em pequenas pistas absurdas. Em uma pista, eu ainda estava trabalhando em turnos, ainda discutindo com o faturamento, ainda tentando lembrar se nossa filha precisava de bolinhos para alguma coisa da escola. Na outra pista, minha família tinha de repente se tornado ativa novamente, como uma infecção latente surgindo quando minha agenda já estava ruim o suficiente. Minha mãe começou a mandar mensagens curtas por e-mail porque eu não tinha desbloqueado o número dela e, aparentemente, ela entendeu que ligações surpresas eram uma péssima ideia. As mensagens eram cuidadosas naquele jeito excessivamente cuidadoso que as pessoas ficam quando sabem que perderam todo o direito natural ao seu tempo. Bom dia! Pensando em você. Espero que seu turno tenha sido tranquilo. Uma vez ela mandou uma receita que eu costumava gostar. Depois pediu desculpas no e-mail seguinte porque talvez aquilo fosse intrusivo. Teria sido quase engraçado se não tivesse me dado vontade de chorar no corredor de um supermercado. Meu pai seguiu um caminho diferente. Ele escreveu exatamente 2 mensagens no primeiro mês e ambas pareciam correspondências comerciais redigidas por um homem que só recentemente tinha descoberto o arrependimento, mas estava tentando se comportar profissionalmente em relação a isso. Disse que estava em terapia. Disse que queria entender por que tinha aceitado a versão do meu irmão tão rápido. Disse que sabia que tinha favorecido meu irmão, mas não tinha entendido a extensão do dano até que se tornou impossível não ver. Essa frase me incomodou. Não tinha entendido. Como se o entendimento tivesse sido escondido dele em vez de ser simplesmente inconveniente. Meu irmão também escreveu. Mensagens longas, confusas. Pediu desculpas por coisas específicas, o que devo dizer que é melhor do que pedir desculpas por qualquer coisa que tenha acontecido, como algumas pessoas fazem quando querem absolvição sem detalhes. Ele mencionou as ligações que fez para a faculdade fingindo preocupação. O jeito que me descreveu para nossos pais como sobrecarregada, instável, dramática. Admitiu que sempre soube exatamente quais palavras engatilhariam o desprezo do meu pai e a preocupação da minha mãe. Ler aquilo me deixou fisicamente gelada. Há algo assustador em ver a estratégia exposta depois de anos chamando aquilo de tensão familiar. E ainda assim, eu não sabia o que fazer. Essa era a parte que eu achava mais irritante. Eu queria clareza. Queria ou um não limpo para sempre, ou um caminho limpo para algo melhor. Em vez disso, eu tinha bagunça. Em alguns dias eu pensava, absolutamente não. Eles não me têm de volta só porque ficaram assustados quando meu irmão quase morreu. Em outros dias, eu observava nossa filha pintando na mesa da cozinha e me perguntava se estava negando a ela algo pelo qual eu teria matado na idade dela, mesmo que as pessoas oferecendo tivessem um timing horrível e uma história pior ainda. Meu marido se manteve irritantemente razoável em tudo isso. Ele fazia perguntas que eu não queria, mas provavelmente precisava. Se eles nunca mudassem, eu me arrependeria de manter a porta fechada? Se eles mudassem, que tipo de contato pareceria seguro? Eu estava protegendo nossa filha ou a estava usando como escudo porque ainda me sentia como se tivesse 12 anos perto deles? Nada disso era acusatório, o que honestamente tornava tudo mais difícil. Eu não conseguia nem ficar indignada com razão. Em um momento perdi a paciência com ele por estar calmo. Ele estava na pia enxaguando a louça e o acusei de tratar minha vida como um caderno de exercícios de terapia. Ele largou o prato, olhou para mim e disse: "Não, estou tratando como se ela importasse. Você tem o direito de estar brava, mas ainda tem que escolher de propósito." Então chorei em um pano de prato como a adulta estável que finjo ser em público. Meus pais começaram terapia familiar sem mim. A ideia foi deles, não minha. Meu pai mandou e-mail para dizer que não estavam fazendo isso para me impressionar, mas porque deveriam ter feito algo anos atrás. Revirei os olhos tanto ao ler aquilo que quase tive um estiramento, mas também notei que ele não pediu elogios. Apenas me contou. O que estranhamente soou melhor. O tempo passou. Meu irmão recebeu alta. Mudou-se para um apartamento menor. Então, contra minhas próprias expectativas, concordei com uma sessão de terapia com meus pais. Prédio de escritórios comum, café medíocre, sem garantia além daquela hora. Disse sim porque curiosidade e dor são primas. E pelo visto, ambas ainda moravam em mim. A terapeuta era uma mulher com olhos gentis e a paciência implacável de quem já ouviu toda a versão de auto-engano familiar antes do almoço. Pediu que começássemos pelos fatos.
O que apreciei porque sentimentos podem ser manipulados por quem chorar primeiro. Meu pai falou primeiro. Disse que tinha confiado no meu irmão porque ele sempre pareceu direto, enquanto eu muitas vezes parecia reservada e emocional. Lá estava de novo. A mesma hierarquia, apenas em uma linguagem mais suave. Meu corpo esquentou imediatamente. A terapeuta percebeu e perguntou o que ele queria dizer com emocional. Ele se atrapalhou. Independente. Reativa. Difícil de ler. Em outras palavras, eu não demonstrava minha vida interior de formas que o lisonjeassem. Minha mãe falou em seguida. Chorou. Óbvio. Não estou sendo cruel. Ela chorou mesmo. Disse que sentiu que algo na história não batia quando meu irmão contou pela primeira vez. Disse que lembrava de ter pensado que a explicação da licença parecia plausível. A terapeuta perguntou o que ela fez com essa dúvida. Minha mãe encarou o colo por tanto tempo que a sala ficou estranha. Finalmente, disse que não fez nada. Meu pai realmente se virou para olhar para ela como se nunca tivesse ouvido aquilo antes. Talvez não tivesse. Pelo visto, o casamento continua sendo uma paisagem emocionante de informações retidas mesmo após décadas, quem diria. A terapeuta perguntou por que ela não fez nada. Minha mãe disse que, porque, se verificasse e eu estivesse falando a verdade, então ela teria que confrontar não apenas aquele momento, mas anos de como as coisas sempre funcionaram na nossa casa. Teria que admitir que sabia que meu irmão absorvia mais proteção e atenção. Teria que admitir que eu era traduzida como a forte, sempre que era conveniente me negligenciar. Disse que parecia mais fácil acreditar na versão em que eu tinha escolhido a distância. Aquilo pegou. Não porque fosse novo, exatamente. Eu sabia de alguma versão daquilo há anos. Mas ouvi-la dizer em voz alta que preferia a história em que eu era o problema porque a história real a incriminaria. Aquilo bateu diferente. A terapeuta se virou para mim e perguntou como eu me sentia ouvindo aquilo. Eu disse, como se estivesse sofrendo manipulação emocional por uma pessoa que finalmente ficou entediada e leu o roteiro em voz alta. A terapeuta quase sorriu. Meu pai definitivamente não. Ele começou a se desculpar então, mas o que importou mais foi que ele estava abalado de um jeito real, não performaticamente devastado, apenas desorientado. Continuou perguntando à minha mãe por que ela não tinha dito nada daquilo antes. Eu queria gritar que essa era exatamente a questão. Ele agindo como se tivesse sido apenas desinformado, quando a verdade estava sentada na casa com ele o tempo todo. Em vez disso, disse o que eu realmente precisava dizer. Disse a ambos que os anos após eles me cortarem não foram uma pausa. Foram a minha vida. A morte do meu melhor amigo aconteceu naqueles anos. Meu casamento aconteceu naqueles anos. O nascimento da minha filha aconteceu naqueles anos. Eles não perderam um capítulo. Perderam o livro inteiro. Ninguém teve uma resposta pronta para aquilo. O que foi honestamente a melhor parte da sessão. Quando acabou, minha mãe perguntou se poderíamos ter outra. Disse, talvez. Aquele talvez não era gentileza, era exatidão. Lá fora, no estacionamento, meu pai disse que não sabia se eu algum dia acreditaria nele, mas que estava começando a entender o quanto da nossa família dependia de eu aceitar menos, para que todos os outros pudessem se sentir confortáveis. Aquela foi provavelmente a coisa mais honesta que ele já me disse. Disse a ele que o entendimento estava atrasado. Ele disse que sabia. E porque a vida real é rude, saí daquela conversa direto para o trabalho, onde um homem tinha cortado a mão tentando abrir uma pizza congelada e queria discutir comigo sobre pontos. Nada restaura a perspectiva como a estupidez comum após uma devastação emocional. Fiquei lá de luvas, dizendo para ele não dobrar os dedos, pensando: uau, minha família inteira acabou de colapsar em um consultório de terapia. E agora estou discutindo cuidados com ferimentos com um homem adulto que chamou o próprio sangue de dramático. A gente realmente vive de solavancos. O contato que se seguiu foi irregular, o que pareceu mais honesto do que uma intimidade instantânea seria. Às vezes minha mãe mandava e-mail 2 vezes na semana. Às vezes eu a ignorava por 10 dias porque até ver o nome dela parecia um toque em um hematoma. Meu pai continuou econômico. O que eu preferia. Meu irmão escrevia 1 vez por mês e nunca pedia respostas. Isso foi provavelmente sábio. Eu ainda não sabia o que fazer com ele além de reconhecer que existia e que tinha finalmente parado de se esconder atrás de uma linguagem passiva. O problema maior passou a ser nossa filha. Meus pais continuavam quase não perguntando, e eu continuava quase não respondendo. Ela tinha idade suficiente para notar quando os adultos ficavam estranhos perto de certos assuntos. Fazia perguntas casuais enquanto desenhava na mesa. Eu também tinha uma mamãe? Por que ela não vinha nas coisas da escola? Eu tinha mais família, ou só o tio legal da casa ao lado que emprestava na escada?
Crianças fazem essa coisa de tropeçar direto na mina terrestre carregada e depois olhar para você com um giz de cera na mão. Eu não queria alimentá-la com um conto de fadas. Também não queria despejar traição de adulto em uma criança que ainda achava que perder um sapato no recreio contava como uma catástrofe. Então contei uma versão simples. Disse que havia alguns membros da família que tinham feito escolhas que magoaram há muito tempo, e eu ainda estava decidindo o que era seguro. Ela aceitou isso do jeito que crianças aceitam todo tipo de coisa que provavelmente revisitarão mais tarde com perguntas melhores. Meu marido e eu discutíamos sobre o momento certo mais do que sobre o conteúdo. Não brigas aos gritos, mas como debates exaustos na cozinha enquanto a lancheira de alguém secava no balcão. Ele achava que um breve encontro público poderia nos dar informações sem comprometer nada maior. Eu achava que qualquer encontro seria interpretado como perdão, porque é isso que famílias como a minha fazem. Tratam acesso como absolvição. Ele concordou que era um risco real. Também apontou que recusar todo o contato para sempre, porque eles poderiam interpretar mal um limite, ainda era deixar as potenciais reações deles gerenciarem minhas escolhas. Irritante. Correto, mas irritante. Então estabeleci os termos. Lugar público. Visita curta. Sem presentes, porque eu não precisava que eles comprassem simbolismo emocional em um corredor de brinquedos. Sem conversa e surpresa sobre o passado na frente da nossa filha. Sem abraços, a menos que ela iniciasse, o que ela não faria porque trata adultos novos como monitores de acampamento suspeitos por pelo menos 30 minutos. Minha mãe concordou tão rápido que fiquei desconfiada. Meu pai concordou com mais cautela, o que estranhamente me tranquilizou. Nos encontramos em uma pequena cafeteria perto de um parque em um sábado à tarde. Cheguei cedo porque claro que cheguei. Tinha planejado minhas rotas de saída, meu estacionamento, a duração exata que estava disposta a ficar, antes que o sorriso falso se tornasse medicamente inseguro. Minha filha estava usando leggings listradas e carregando um coelho de pelúcia que não tinha um olho, porque aparentemente crianças só amam de verdade os itens quando eles estão levemente desfigurados. Meus pais entraram e pareciam mais velhos do que há apenas algumas semanas, ou talvez parecessem apenas pessoas sem o escudo da negação. O rosto da minha mãe desmoronou no segundo em que viu nossa filha. Quase encerrei tudo ali mesmo. Mas ela se recompôs, sentou e não estendeu a mão. Pontos pelo esforço. A conversa foi estranha do jeito mais comum possível. Nossa filha mostrou um desenho da escola. Meu pai perguntou de quais livros ela gostava. Minha mãe elogiou os sapatos dela como uma babá nervosa. Ninguém disse a palavra neta no começo, o que eu notei. Havia esses pequenos silêncios onde dava para sentir todo mundo evitando a cratera no meio da mesa. Ficamos 40 minutos. Não foi terrível. Não foi curativo. Foi apenas real. Quando saímos, minha mãe me agradeceu como se eu tivesse dado oxigênio a ela. Assenti e disse que manteríamos contato se e quando estivéssemos prontos. Então prendi nossa filha na cadeirinha do carro com as mãos tremendo e fiquei sentada na frente encarando o para-brisa, até que meu marido silenciosamente me passou um guardanapo. Porque, pelo visto, até encontros neutros podem te esgotar quando as pessoas à sua frente um dia moraram dentro de todo o seu senso de lar. Depois daquela primeira reunião, todos queriam um significado vindo de mim imediatamente. Não de um jeito agressivo, mas daquele jeito esperançoso e horrível que faz você se sentir uma vilã por levar seu tempo. Minha mãe mandou um e-mail de agradecimento que parecia ter sido revisado 6 vezes para remover qualquer coisa emocional demais. Meu pai escreveu que ver nossa filha o fez perceber quanta vida eles tinham perdido. O que sim, óbvio. Meu irmão não mencionou o encontro. Foi provavelmente a coisa mais inteligente que ele fez naquele ano. O problema de deixar a família afastada entrar, nem que seja por uma frestinha, é que eles trazem o clima antigo com eles. Comecei a ter sonhos de estresse de novo. Não pesadelos dramáticos. Apenas aqueles banais e exaustivos em que eu tentava chegar a algum lugar importante enquanto minha casa de infância continuava ganhando corredores novos. Fiquei ríspida no trabalho. Chorei quando o supermercado estava sem o formato de macarrão que nossa filha gostava. Comecei uma briga boba com meu marido sobre ele ter esquecido ou não de pagar uma conta de luz. E no meio percebi que não me importava nem um pouco com a conta. Eu me importava que o contato com a minha família me deixava porosa, e eu odiava aquilo. Então eu recuei. Menos respostas. Mais tempo entre as visitas. Houve apenas mais 2 nos meses seguintes. Ambas em público. Ambas curtas. Meus pais se comportaram. O que soa como um critério baixo, porque é. Mas a consistência após o dano importa de formas humilhantemente básicas. Minha mãe parou de cavar afeto e começou a responder perguntas simples honestamente quando eu as fazia. Meu pai parou de se explicar tanto e começou a ouvir mais. De novo,
Critério baixo. Ainda assim, notável. Meu irmão tentou entrar em contato algumas vezes depois disso. Mensagens breves, palavras cuidadosas. Mantive o mínimo. Eventualmente, ele escreveu que entendia se estar perto dele complicasse minha capacidade de ver nossos pais separadamente. Aquilo foi atencioso de um jeito que eu nunca teria previsto. Quando cheguei em casa naquela noite, minha filha estava dormindo com uma meia só e o coelho sob o queixo, e meu marido estava assistindo pela metade algum programa ridículo de reforma de casas. Ele tirou o som da televisão e perguntou: "Quão ruim?" Sentei no sofá e disse: "Irritantemente humano." Ele riu. Depois me puxou para perto. Aquela frase se tornou meu código para a coisa toda depois disso. Porque monstros são mais fáceis. Seres humanos que fizeram coisas terríveis por motivos humanos são muito mais difíceis de classificar. O inverno chegou e, com ele, o trabalho lento e estranho de decidir o que não carregar mais. Isso soa suspeitamente sábio, então deixe-me tornar as coisas mais feias. Eu ainda estava com raiva. Ainda tinha momentos em que uma lembrança aleatória da minha mãe não aparecendo, ou do meu pai chamando meu irmão de firme, me mandava para uma fúria silenciosa enquanto eu dobrava camisetinhas. Mas a raiva estava mudando de temperatura. Menos incêndio, mais brasa. Mais fácil de segurar sem queimar o dia inteiro. Meus pais continuaram indo à terapia. Sei porque eles me contaram, mas também porque o comportamento deles começou a perder aquela qualidade frenética de caça ao perdão. Minha mãe não tratava mais cada resposta minha como um milagre. Meu pai começou a perguntar se um horário funcionava para uma ligação em vez de presumir. Eles aprenderam devagar que culpa não é a mesma coisa que responsabilidade. A culpa quer alívio imediato. A responsabilidade está disposta a permanecer desconfortável. Uma noite minha mãe e eu conversamos ao telefone por quase 1 hora enquanto eu picava vegetais para o jantar. Um cenário de reconciliação muito glamouroso. Ela me contou coisas sobre a infância dela que eu nunca tinha ouvido. Não como uma desculpa, mas como um contexto que ela tinha evitado a vida toda porque o contexto traz o risco da autoconsciência. Disse que ser ignorada na própria família a fez se agarrar a qualquer filho que parecesse mais fácil de manter por perto. E meu irmão sempre tocou a proximidade como um instrumento. Perguntei por que isso não a fez me proteger mais. Ela ficou quieta e disse que porque eu parecia que sobreviveria. Aquela frase ainda me dá vontade de jogar um garfo. As crianças que parecem que vão sobreviver ainda são crianças. Mas pelo menos, ela disse claramente. O progresso do meu pai foi menos emocional e, irritantemente, talvez mais útil. Ele começou a nomear momentos específicos. Interrupções na mesa de jantar. Eventos escolares perdidos. O jeito que ele elogiava meu irmão publicamente e a mim privadamente, quando elogiava, porque achava que o elogio público me deixaria arrogante e deixaria meu irmão motivado. Aquela estratégia de gestão bizarra tinha aparentemente governado nossa casa por anos. Ele disse isso em voz alta e depois disse: "Parece loucura quando ouço a mim mesmo dizer isso." Correto. A decisão mais difícil foi se eu deixaria meus pais passarem algum tempo com nossa filha sem eu estar colada na sala. Minha resposta foi não, por muito tempo. Não porque achasse que eles a machucariam, mas porque eu não confiava na gravidade da antiga família. Não queria que ela me visse encolher na presença deles e aprendesse aquilo como algo normal. Eventualmente, após meses constantes e muitas conversas com meu marido, concordei com algo minúsculo. Eles poderiam vir a uma feira de primavera da escola onde haveria multidões, barulho, saídas e exatamente 0 chances para monólogos emocionais. Eles chegaram cedo. Não trouxeram presentes. Seguiram cada limite. Minha filha deixou minha mãe ajudar com um jogo de arremesso e depois imediatamente saiu andando porque crianças são pequenas ditadoras do ritmo emocional. Meu pai comprou limonada para todos e não tentou transformar aquilo em simbolismo. Duramos 1 hora e meia. Depois, sentei no meu carro e percebi que tinha passado apenas parte desse tempo em alerta. O resto, passei observando minha filha rir. Aquilo pareceu significativo, embora não redentor. Não vamos nos empolgar. O que mais me surpreendeu foi que meu irmão se manteve afastado, a menos que fosse convidado. Sem aparições dramáticas, sem pressão. Ele mandou uma mensagem por e-mail uma vez dizendo que entendia se estar perto dele complicasse minha capacidade de ver nossos pais separadamente. Aquilo foi atencioso de um jeito que eu nunca teria previsto. Enfurecedoramente maduro. Aparentemente desastre somado à terapia pode, às vezes, produzir crescimento, o que é rude, mas verdadeiro. Na primavera, o contato com meus pais tinha se tornado algo que eu escolhia caso a caso, em vez de algo que acontecia comigo. Essa distinção importou mais do que eu esperava.
Não houve um ponto mágico onde acordei curada. Nenhuma música subindo. Nenhum final de filme de feriado onde todos se entendem enquanto passam o purê de batatas. Na maior parte, houve mensagens de texto, visitas estranhas, longas pausas, honestidade ocasional e a necessidade constante de decidir o que era meu para reabrir e o que era meu para deixar fechado. Meu irmão e eu continuamos sendo a parte menos resolvida. Às vezes, meses se passavam sem contato. Às vezes, ele mandava uma breve atualização sobre a saúde ou a terapia e eu respondia com uma frase. Porque uma frase era o que eu tinha. Não o convidei para a vida da nossa filha logo de cara. Precisei de espaço para entender se estava retendo o convite por sabedoria ou apenas mantendo o padrão familiar ao contrário. Eventualmente, após um ano inteiro de ele não forçar a barra, não manipular, não fazer triangulação através dos nossos pais, concordei em encontrá-lo em um parque enquanto nossa filha brincava ali perto com meu marido. Foi estranho. Claro que foi. Ele não trouxe nada além de si mesmo, o que foi inteligente. Perguntou à nossa filha sobre o escorregador. Ela o ignorou em favor de explicar sobre um inseto que tinha encontrado na grama. Ele ouviu. Sem performance. Sem tentativa de se tornar o favorito em 10 minutos. Eu o observei lutar para não compensar demais, e contra toda a razão, respeitei isso. Mais tarde, ele se desculpou novamente, mas de um jeito diferente desta vez. Não por ter sido pego, não pelas consequências. Por me selecionar como o lugar onde o medo dele pousaria, porque sempre se esperou que eu absorvesse o que a família não queria lidar. Esse pedido de desculpas importou mais porque nomeou a arquitetura da coisa. Não apenas o evento. Eu o perdoo? Não sei. As pessoas tratam o perdão como um interruptor que você aperta para provar seu caráter. Acho que é mais como um desgaste natural. Em alguns dias, a raiva antiga mal registra. Em outros, lembro da foto do bebê que não foi aberta e tenho que largar o celular antes de dizer algo venenoso. O que sei é que parei de organizar minha vida interior em torno da questão de se eles mereciam outra chance. Essa pergunta me mantinha presa na órbita deles. A pergunta melhor passou a ser que tipo de contato me permite continuar sendo eu mesma. Meus pais nunca tiveram o reinício familiar que provavelmente queriam. Não existem visitas espontâneas. Não há a presunção de que os feriados pertencem a eles. Se querem nos ver, eles pedem. Às vezes digo sim. Às vezes não. Minha mãe aprendeu a não usar o choro como estratégia, ou pelo menos não na minha frente. Meu pai aprendeu a pedir desculpas sem acrescentar uma justificativa. Ambos os desenvolvimentos levaram um tempo humilhante para acontecer, mas ali estão eles. E eu? Ainda sou uma mulher que consegue tomar boas decisões em uma sala de trauma e péssimas quando estou cansada e emotiva em casa. Ainda penso demais nas mensagens. Ainda tenho dias em que as perguntas casuais da minha filha sobre a família me tiram o fôlego. Ainda fico sarcástica quando estou magoada. E ainda, às vezes, quero a versão impossível da reparação onde o passado se torna pequeno o suficiente para passar por cima. Essa versão não existe. O que existe são limites, repetição, memória e o trabalho nada glamouroso de não entregar o volante para as feridas antigas. Algumas semanas atrás, minha filha teve que fazer outra árvore genealógica para essa escola. Ela sentou na mesa da cozinha com canetinhas espalhadas por toda parte, narrando cada galho como uma pequena gerente de projetos. Perguntou se deveria adicionar meus pais. Congelei por meio segundo, depois disse: "Você pode, se quiser." Ela adicionou. Depois adicionou o lado do meu marido, os vizinhos que ela adora, uma professora e nossa babá idosa que lhe dá biscoitos extras escondido. O papel parecia lotado e um pouco caótico e absolutamente certo. Isso pode ser o mais próximo de um fechamento que eu tenho. Não uma reunião. Não justiça em algum sentido dramático e cinematográfico. Apenas o fato de que a forma da família na página da minha filha era maior do que as pessoas que um dia tentaram definir a minha. Meus pais estão nela agora, sim, mas não no centro. Meu irmão é um galho, não o tronco. Ninguém mais consegue construir a estrutura inteira em torno da necessidade dele. Quando penso naquela versão mais jovem de mim, sozinha em um ginásio de escola com aquela fita estúpida e aquele painel de isopor, não quero dizer a ela que tudo acaba bem, porque isso seria uma mentira e, honestamente, um pouco insultante. Nem tudo acaba bem. Algumas coisas continuam danificadas. Algumas perdas continuam perdas. Mas eu diria o seguinte: um dia você para de esperar que eles te vejam corretamente antes de começar a organizar sua vida em torno do que é real. E quando isso acontece, a história ainda dói, mas finalmente pertence a você. Enfim, essa é a bagunça toda. Sem final arrumadinho. Sem discurso inspirador.
Apenas eu na minha cozinha, depois de um longo turno, contando a verdade enquanto a lava-louça zumbi e meu celular continua virado para baixo, por uma vez. O que, dado onde comecei, é na verdade mais paz do que eu jamais esperei.